Olá, graça e paz. Passando aqui para essa gravação muito importante, uma gravação que tem a ver com os nossos princípios, tem a ver com o nosso credo, tem a ver com a nossa fé. Eu queria falar com você um pouquinho sobre salvação, esse belíssimo, esse extraordinário projeto de Deus para a humanidade. Quando Deus cria o homem, Deus estabelece o jardim do Éden. Deus estabelece um lugar para que o homem criado por Deus e a mulher criada por Deus pudessem viver e ter um relacionamento com Deus. Razão pela qual a Bíblia diz que a mulher toma do fruto proibido, da árvore proibida que havia no Éden. Ela toma e dá a Adão. Imediatamente, diz o texto que a mente deles foi aberta. Eles passaram a entender o que é o bem e o que é o mal. E era isso que não poderia ter acontecido. Porque quando Deus os coloca no Éden, Deus vai dizer para eles, olha, comam de tudo, aproveitem de tudo, vivam tudo que tem aqui. Porém, a árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, vocês não devem comer. Porque o dia que vocês comerem, morrerão. Esse morrer não está relacionado à morte física, mas à morte espiritual. Rompeu a ligação com Deus. Rompeu o relacionamento criatura e criador. Rompeu a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus no jardim do Éden. E eles são, segundo a Bíblia, expulsos da presença de Deus. Porém, quando esse fato acontece, há uma voz profética no jardim do Éden. E essa voz vai dizer para eles, haverá um que vai pisar a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, vai vir a solução, vai vir o perdão, vai vir a restauração do homem novamente para que possa habilitar a comunhão que ele tinha no Éden com Deus. E passam-se os tempos, passam-se séculos, passam-se milênios, até um dia que o apóstolo Paulo vai dizer, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para a salvação de todo o pecador. Então veja que interessante isso, que coisa extraordinária isso. O homem perde a comunhão no Éden por um ato de desobediência, um ato de pecado contra Deus. Mas Deus não deixou que o homem continuasse nessa vida de distanciamento de Deus. E ele, Deus Criador, propôs ao homem um meio de reconciliação através de Jesus Cristo, o Senhor. Então a Bíblia vai dizer, no livro de Isaías, o profeta messiânico, e uma virgem dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E a Bíblia vai relatar lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, cumprindo a palavra do apóstolo São Paulo, dizendo, e vindo à plenitude dos tempos, chegando o tempo determinado por Deus, Jesus nasce da semente da mulher. Jesus é gerado em Maria pelo Espírito Santo. E ele nasce, ele cresce, ele inicia o seu ministério com 30 anos de idade. E o primeiro evento após Jesus se tornar adulto é o batismo lá no Rio Jordão. E é interessante que nós que estávamos distanciados de Deus, nós que estávamos afastados de Deus, agora temos a possibilidade de receber Jesus como Salvador e nos religarmos a Deus. Porque ser um religioso é estar religado com Deus, o Verbo divino, o autor e consumador da nossa fé. Então veja bem que quando Jesus vai ao Rio Jordão para ser batizado, João diz assim, aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus vem ao Jordão para batizar as pessoas.
Jesus vai encontrar ali pessoas sendo batizadas. E ele vem para ser batizado. Ele vem para receber o batismo de João Batista. E ao entrar no Jordão, João a princípio recusa ser batizado. Porque João havia dito assim: olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias, as alparcas, o sapato. Eu não sou digno nem de tirar o calçado dos pés dele. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Mas quando Jesus está sendo batizado por João Batista, uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Provavelmente a mesma voz que disse lá no Éden: haverá um que vai pisar a cabeça da serpente. Essa mesma voz brada no Jordão, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E Jesus sai dali, vai para a tentação. Jesus passa o processo da tentação do Getsêmani e vai à cruz do Calvário. Ele vai à crucificação, carregando sua própria cruz, carregando a haste pesada da cruz, subindo pela via dolorosa até o lugar chamado Caveira, o Monte Caveira, o Gólgota, o lugar do sacrifício, o lugar aonde ele haveria de ser entregue a nós para remissão e perdão dos nossos pecados. Observe que a Bíblia, ela é bem enfática quanto a essa questão. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, se outro evangelho for pregado, a não ser esse do Cristo crucificado, do Cristo que se ofereceu em sacrifício por nós, é impossível você receber o perdão dos seus pecados. É impossível nós sermos perdoados sem passarmos pelo Calvário, o lugar da expiação do Cordeiro de Deus, aonde ele deu a sua vida em resgate da nossa. Portanto, só fazendo uma retrospectiva, no Éden o homem é expulso, no Éden o homem perde o contato e a comunhão com Deus, mas na cruz do Calvário, o homem, através do sacrifício de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição, do sangue derramado, da aliança, o sangue da nova aliança, o sangue remidor do homem que deu a sua vida em resgate da nossa. Nós temos condição de sermos trazidos novamente à posição de filhos de Deus, por intermédio da cruz, por intermédio da crucificação, por intermédio da oferta de sacrifício que Cristo fez por nós. Portanto, não há outro meio de salvação, não há outra forma de ser salvo, nem pelos bens, nem por escolha, nem por privilégio, nem por boas obras, não. A salvação, ela é única e exclusivamente pelo sangue de Cristo que foi derramado por nós no Calvário. Então, se eu e você decidirmos entregar a nossa vida a Cristo, reconhecendo o sacrifício vicário, reconhecendo que o único meio de salvação é Ele, nós alcançaremos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Razão pela qual o evangelista vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma forma que não se pode expressar. Por essa razão, irmãos, a salvação, ela parte de 5 princípios importantes. O primeiro deles é a conversão. A conversão é uma atitude pessoal. Eu vou mudar de direção. Eu vou procurar a salvação. Eu vou entregar minha vida para Jesus. Paulo vai escrever também a Tito, capítulo 2, verso 11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, todos que procuram têm a possibilidade, têm o privilégio de receber de Deus o perdão dos pecados e a salvação em Cristo Jesus. Então, o primeiro passo é a conversão. O segundo é a regeneração, que é a lavagem pela palavra. Isso é um processo contínuo da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, primeiro eu vou me converter, eu vou mudar de caminho. Segundo, eu vou ser regenerado, lavado, limpo pela palavra. Terceiro, eu vou ser justificado. Nós seremos tornados justos perante Deus, perante o reino de Deus. Nós vamos nos tornar justos pelo sangue
de Cristo através da salvação que é dada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu vou me converter, eu vou ser regenerado, eu vou ser justificado, vou ser tornado justo perante Deus. Toda a nossa vida pregressa se apaga e o sangue da nova aliança nos purifica e nos faz tornarmos filhos de Deus. Porque depois da conversão, da regeneração, da justificação, nós passamos pelo processo da adoção, que é quando Deus nos coloca na posição de filhos. Aquilo que perdemos no Éden vai voltar para nós quando nós aceitamos a Jesus. Nós vamos ser reconduzidos à posição de filhos para a salvação eterna em Cristo Jesus. E por último, é o processo da santificação. Processo esse que a cada dia nós vamos experimentando algo novo. Vamos experimentando um pouquinho mais dele. Um dia mais difícil, outro dia mais fácil, outro dia a gente consegue mais, outro dia a gente consegue menos, mas é uma luta diária e contínua, buscando a santificação, porque se eu não buscar a santificação, jamais eu posso ver a Deus. Essa é a doutrina gloriosa e maravilhosa da salvação, perdida no Éden e reconquistada na cruz do Calvário pelo sangue da nova aliança. Deus abençoe você e não perca a oportunidade. Aceite Jesus como Salvador. Ele é a única esperança, Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida, Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a porta, Ele é tudo para nós. Ele é o nosso Salvador.